Ora, muito boa noite, caro aventureiro, e seja bem-vindo mais uma vez à Gamebook Guild, a guilda sobre livros-jogos onde a escolha vai ser sempre tua. E é bem verdade, porque nestas últimas semanas a escolha tem sido não só tua, mas vossa, daqui desta comunidade que ainda está a crescer aos bocadinhos, ainda está assim em crescimento, mas neste momento, nestes vídeos que eu tenho estado a fazer, a escolha sobre qual vídeo é que eu hei de trazer para aqui, ou melhor, qual livro é que eu hei de trazer para aqui, é sempre vossa. E, não quebrando com esta tradição semanal, o livro que eu trago hoje foi a escolha que vocês fizeram na semana passada, que é Night of the Necromancer. Este livro ganhou a votação contra o Stormslayer. No entanto, tanto este como o Stormslayer foram escritos pelo mesmo autor, pelo Jonathan Green. O que eu até posso considerar quase uma aldrabice da minha parte, porque eu gostava que os livros fossem um bocadinho mais diferentes em termos de abordagem, portanto, fazia mais sentido se eu tivesse colocado um autor contra o outro, mas eu quis criar aqui uma diferenciação em relação a temas. Mas como o Stormslayer não foi escolhido, eu não vou falar sobre esse, até porque eu não o li em preparação para este vídeo. Portanto, hoje vai ser totalmente dedicado, este vídeo vai ser totalmente dedicado ao Night of the Necromancer. E eu vou ser sincero, de entre os dois, embora eu goste imenso da escrita do Jonathan Green e eu acho que ele tenha escrito, para além dos livros mais difíceis da Fighting Fantasy, ele também escreveu alguns dos mais interessantes. Não desfazendo de alguns livros dos autores principais, do Steve Jackson e do Ian Livingstone, eu acho que o Jonathan Green conseguiu trazer uma maior variedade na questão de regras, uma maior variedade na questão da história. O storytelling do Jonathan Green costuma ser muito forte. A criação de lore que ele faz e o próprio desenvolvimento desse mesmo lore que ele faz nos seus próprios livros é algo que eu admiro imenso. E tudo isso aliado às próprias diferenças na jogabilidade, naquilo que ele entrega aos leitores, acaba sempre por ser uma lufada de ar fresco, tendo em conta, às vezes, aquilo que nós podemos considerar como quase como uma estagnação daquilo que se tornou a Fighting Fantasy e para muitos autores. Embora tivesse havido diferenciação de regras, eu penso que o Jonathan Green foi mais experimental e conseguiu ter mais sucesso na sua própria entrega. E Night of the Necromancer, entre este e o Stormslayer, eu posso dizer que este é o meu favorito. E para começar, este é um livro longo, bastante longo. E não estou só a falar longo no sentido de história que nós fazemos, mas longo no sentido também do número de referências. O número padrão de referências é 400, este tem 450. Claro que, e atenção, este não é o livro da Fighting Fantasy com mais referências. Para isso nós tínhamos o Howl of the Werewolf, que tem mais de 500, mas esse eu já apresentei aqui. Ou então, se nós quisermos ser ainda mais ousados, nós podemos pegar no Crown of Kings, que é o quarto livro da série Sorcery, também da Fighting Fantasy, se bem que uma série paralela à Fighting Fantasy, mas escrita pelo Steve Jackson, que tem 800 referências. E estamos a falar de um livro de 4, ou seja, neste caso seria o quarto livro da série Sorcery, que um dia hei de apresentar aqui. Portanto, Night of the Necromancer, este livro é muito, muito bom. E eu tenho aqui que destacar uma coisa: não só é escrito por um dos meus autores favoritos da Fighting Fantasy, como também é ilustrado pelo meu ilustrador favorito da Fighting Fantasy. E este livro foi, e eu tenho que mostrar estas ilustrações porque são soberbas e é algo que eu já gabei imenso nestes vídeos e eu não posso deixar de o fazer neste. Este livro foi ilustrado pelo falecido Martin McKenna. E, infelizmente ele morreu já há uns anos, penso eu em 2020, penso que foi em 2020, 2021, mas ele entregou algumas das melhores ilustrações que eu alguma vez vi na Fighting Fantasy, e eu considero que ele era muito, muito bom na questão do detalhe
nas suas próprias ilustrações. Eu gosto imenso, são muito dentro daquilo que a própria atmosfera dos livros apresenta. E mesmo tendo em conta que vários dos livros, principalmente escritos pelo Jonathan Green, ou livros que se passam no velho mundo, que não são todos da autoria do Jonathan Green, o que acontece aqui é que a própria arte do Martin McKenna encaixa perfeitamente no estilo gótico ou naquele todo o estilo. Eu queria utilizar uma outra palavra para gótico, mas vocês percebem, todo aquele estilo que é muito baseado nos filmes de antigamente da Hammer e da Universal, tipo Drácula, Frankenstein, é muito à base disso, e a arte do Martin McKenna funciona perfeitamente. E a prova disso é quando temos livros como A Lenda dos Cavaleiros das Trevas, o Revenge of the Vampire, Howl of the Werewolf e agora também o Night of the Necromancer. Do que é que se trata este livro, então? Nós somos um cavaleiro, nós somos o lord de um castelo, do castelo Velsenor, e nós estamos a regressar a casa depois de uma cruzada de 3 anos contra as forças das trevas. E nós fazemos parte de uma companhia que são os Cavaleiros de Telak. Esses cavaleiros já foram mencionados num outro livro da Fighting Fantasy, que eu ainda hei de colocar aqui, provavelmente no próximo vídeo. Ainda estou a ponderar isso. E o que acontece aqui nesta história, e isto logo no background, logo no início da aventura, mesmo antes de nós começarmos a aventura propriamente dita, e nós somos colocados mesmo no setting da história, nós encontramos um ser que é este da capa. Este indivíduo aqui que nos ataca e nos mata. Só esta premissa já demonstra algo completamente diferente e único que nunca mais foi feito na Fighting Fan. Nunca tinha sido feito e nunca mais foi feito. Que é o facto de nós morrermos logo no início da aventura. Mas claro, isto não é um game over logo antes de nós começarmos a aventura. O que acontece é que depois o nosso espírito sai do nosso corpo e a partir daí nós temos que desvendar o porquê da nossa morte. Porque é que nós fomos mortos e tudo aquilo que se está a passar, e nós acabamos por descobrir uma conspiração que vem sido trabalhada ao longo destes anos em que nós estivemos ausentes, e tudo isto também está envolvido com a nossa morte, ou seja, os planos que estão sendo maquinados, não é? Eu espero que não esteja a usar aqui uma palavra errada, mas os planos que estão a ser engendrados por alguém dentro do Castelo Velsenor podem estar associados com a nossa morte. E então nós, como um espírito, temos que desvendar esta conspiração e travar antes que seja tarde demais. E toda esta aventura passa-se numa noite e, curiosamente, estes planos vão acontecer nesta noite. E é o nosso objetivo travar esses mesmos planos. Quais são esses planos? Não posso dizer, é spoiler. E também porque, infelizmente, eu não consegui chegar ao fim da aventura. Não foi... Lá está, Jonathan Green ele escreve das aventuras mais difíceis. Eu não considerei esta uma aventura muito, muito difícil. Não foi uma aventura difícil de todo no que toca, por exemplo, a combates. Porque a maior parte dos inimigos tem perícia muito baixa, entre os 7, 8, máximo dos máximos 9. Só encontrei uma personagem, um ser, uma criatura com skill de 10, mas tirando isso, eles não são muito desafiantes no que toca a combate. Uma coisa muito interessante que alguns inimigos têm é que eles são bastante complexos na forma como nós combatemos, e em vez de nós termos a rolagem típica de dados para determinar o poder de ataque, existe uma série de regras extra que se aplicam caso o nosso adversário ganhe uma ronda de combate contra nós. Portanto, para além do dano que nós recebemos, nós podemos receber mais dano consoante umas certas rolagens extra que nós temos que fazer. Portanto, Jonathan Green, para criar esta dinâmica
diferente nos combates, ele colocou algumas regras extra para tornar a coisa mais não tão estática, não tão aborrecida por ser sempre o mesmo, e criou ali um bocadinho mais de desafio. E isso é um ponto bastante positivo. Para quem não gosta de combates com muitas rolagens, ok, é compreensível, porque muitas vezes isto acontece-me bastante, e certamente para quem já leu as Aventuras Fantásticas e sabe como é que o combate funciona, muitas vezes nós lançamos os dados e muitas vezes calham nos empates, muitas vezes a rolagem calha quase sempre na mesma combinação de dados que dão sempre para o mesmo número. Isso acontece bastante. E muitas vezes eu uso o Dice Roller do Google para poder fazer as rolagens para poder fazer as rolagens, mas eu depois acabei por desistir disso e peguei em dados mesmo físicos e para fazer as rolagens para os combates. Portanto, basicamente foi uma alternativa que eu apliquei. Agora, mais em relação à própria história, a premissa é exatamente esta: nós somos mortos e temos que desvendar este mistério que está à volta da nossa morte e impedir o que quer esta ameaça que está a ser congeminada no interior do castelo de Velsinor. No entanto, não é obrigatório que a gente vá para esse castelo. Nós temos a opção, obviamente, de avançar mesmo para o interior do castelo. Não o aconselho, obviamente, mas também nós podemos explorar as terras em redor. Nós podemos explorar uma aldeia chamada Sleeth, nós podemos avançar para uma zona antes de nós chegarmos ao castelo. E uma coisa muito interessante e que contribui para o facto deste livro ser muito longo é que existe como é que eu ia dizer? Existe uma forma de exploração mínima. Eu não vou considerar isto como um mundo aberto, mas quando nós chegamos a uma determinada localização, como por exemplo a aldeia de Sleeth, nós temos uma série de opções para locais para onde ir. E depois de nós explorarmos esse local, nós voltamos outra vez à referência onde tem essas opções para podermos escolher outra opção para ir, e não existe um limite de locais para nós irmos. Nós podemos visitar os locais todos, no entanto, nós só podemos visitar cada local apenas uma única vez. E quando nós visitamos esses locais, nós podemos ou não ter sucesso naquilo que podemos obter, quer seja informação, quer seja um objeto, seja o que for, quer seja também uma code word. E agora vocês perguntam: o que é uma code word? As code words, e eu vou apresentar aqui o Adventure Sheet, portanto, não é muito diferente. No entanto, existem aqui algumas diferenças. Algumas diferenças que são novas, que foram apresentadas aqui pela primeira vez. As code words não são propriamente novas. O que é que são code words? E eu já vou depois explicar aqui o resto destes espaços que se diferenciam das outras Adventure Sheets. As Code Words são palavras específicas que normalmente significam, podem ter algum significado ou podem ser crípticas. E isto porquê? Porque estas palavras representam eventos que nós disputamos ou que nós criamos e que podem mais tarde alterar a narrativa. Ou seja, vamos imaginar que isto não acontece no livro, por exemplo. Mas vamos imaginar que na aldeia de Sleeth nós encontramos um aldeão que tem informações importantes acerca de uma determinada personagem que se encontra no castelo e que nos pode ajudar. Se nós encontrarmos essa personagem na aldeia e se nós obtivermos essa informação, o livro vai nos dizer para adicionarmos essa palavra-chave. Ou essa palavra código, não é? Essa code word. E essa code word normalmente é mais críptica, porque é apenas uma palavra e nós, se nos for apresentada essa palavra e se não a tivermos, nós não sabemos do que é que ela se trata. E então isto acaba por ser uma forma de prevenir alguma batota. Não previne totalmente, mas ao menos deixa-nos assim um bocadinho na dúvida.
E então o que é que acontece? Se nós chegarmos depois a esse castelo, encontrarmos essa personagem que o aldeão falou, e se o livro disser, nos perguntar se nós temos aquela determinada palavra-chave, se nós a tivermos, então aí a narrativa vai se alterar hum, para se alinhar com a informação que nós obtivermos na aldeia. Se nós não tivermos a palavra-chave, então aí faz-se o mesmo, mas é para se alinhar com aquilo que nós não conseguimos obter na aldeia. Portanto, as palavras-chave funcionam muito assim para evitar que o livro nos pergunte se falaste com aquela pessoa na aldeia de Sleeth e ela te disse isto assim, assim, assim. Não para evitar este excesso de perguntas, este excesso de palavras, existem as palavras-chave. Pronto, é basicamente para isso que existe. Depois, o que nós temos aqui uma outra pontuação que é a Will. Para além das pontuações normais de Skill, Stamina e Luck, nós temos aqui a Will, que é a força de vontade, basicamente. E nós, como espírito, muitas vezes temos de... Como é que eu ia dizer? Nós temos que passar certas provações, nós temos que ter um espírito forte, nós temos que, às vezes, para atravessar paredes ou para levitarmos, nós precisamos de ter uma grande capacidade de força de vontade, uma will, para nós podermos desbloquear isso. E é para isso que serve o will. Certas ações podem aumentar essa pontuação, outras ações podem diminuí-la. E é possível termos uma will abaixo dos 0 pontos, penso eu, mas isso nunca me aconteceu. Outro passo que nós temos aqui também na Adventure Sheet são os Host Stats. E o que é isto? Isto não está contemplado nas regras, isso depois é falado um pouco mais à frente, mas o que acontece é que muito para a frente na aventura é necessário que nós tenhamos um corpo físico, ou seja, é necessário que nós façamos um bocadinho de possessão. E eu aqui posso dar alguns spoilers. Nós, para chegarmos a essa parte, nós precisamos de adquirir um corpo físico que não tem que ser necessariamente de carne e osso. No entanto, é possível nós encontrarmos o nosso corpo, não é o corpo morto que nós temos, e possuí-lo. E aí nós podemos... Não é o mesmo que ressuscitar, mas nós podemos possuir o nosso corpo e continuar. Quando isso acontece, é dado a possibilidade de nós preenchermos aqui com os novos stats desse host, não é? Desse hospedeiro que nós estamos a habitar. E em combate, se o hospedeiro, não é? For derrotado, for morto, o nosso espírito sai e nós continuamos a partir daí como espíritos. Claro, escusado será dizer que existem certos benefícios em ter um corpo físico, não é um corpo não exatamente de carne e osso, mas podemos ter outro tipo de corpo, mas existem certos benefícios nessa parte. Portanto, convém saber manter a personagem, não é? Essa parte física viva ou ativa. Portanto, é um conselho que eu vos dou. Outra coisa muito interessante que aparece, mas que não está contemplada nem nas regras, nem na própria Adventure Sheet, são as Special Abilities. E eu fico um bocado na dúvida em que caixa é que eu posso colocar as Special Abilities. Eu normalmente colocaria aqui nas Code Words ou aqui no Items of Equipment Carried, mas sinceramente eu acho que faltava aqui um espaço mesmo para as habilidades especiais. E o que é que são essas habilidades? Em certas alturas vai ser necessário que nós façamos alguma coisa de especial ou diferente para nós podermos passar por uma determinada prova, por uma determinada provação. E quando isso acontece e nós conseguimos passar um teste de força de vontade, um teste de will, nós podemos ganhar uma habilidade especial que está relacionada com aquilo que nós queremos fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que a nossa personagem quer entrar... Existe mesmo uma possibilidade de nós fazermos isso na aldeia, que é nós entrarmos numa estalagem. E é perguntado se nós queremos tentar atravessar
a porta da estalagem. E se nós fizermos um teste de força de vontade, do will, e ganharmos, nós automaticamente ganhamos uma habilidade especial. Eu penso que é Apparition, não tenho bem a certeza, já não sei muito bem como é que é. Por exemplo, quando nós estamos rodeados de pessoas e não queremos que as pessoas vejam o nosso espírito, nós podemos ter uma habilidade chamada Shade que nos permite camuflar ou ficar completamente invisíveis perante toda a gente. Existem depois outras habilidades, que é o Poltergeist, existem outras habilidades que eu por acaso não consegui obter, mas são habilidades bastante úteis e que podem facilitar imenso a nossa aventura. Claro que não são essenciais, não são vitais para o nosso sucesso, mas são bastante úteis e podem mesmo decidir, podem mesmo ser fulcrais quando outras alternativas seriam muito mais difíceis de fazer. Algo também muito, muito interessante que este livro tem é que na Fighting Fantasy e na maior parte dos livros-jogos, quando a nossa personagem morre, isso significa automaticamente um game over. Mas aqui, o que acontece é que nós morremos no início, nós somos um espírito, mas mesmo assim é possível nós morrermos. Quando isso acontece, não é um game over. E isso aconteceu-me 2 vezes, mas eu sei que se nós abusarmos demasiado, abusarmos entre aspas, vai haver uma altura em que vai ser um game over, definitivo. Mas o que acontece é que quando o nosso espírito morre, nós somos levados para um outro plano de existência em que nós somos puxados para o outro lado, não é? Para o afterlife, para onde os espíritos vão quando morrem. Vão para o outro lado, pronto, vão lá para cima, seguem a luz, o que quer que nós interpretemos. E então, nesses momentos, nós temos a possibilidade de conseguir escapar a isso e voltar ao mundo dos vivos exatamente na mesma altura em que nós morremos. Só que aqui com a facilidade de ser um pouco à frente do momento em que nós morremos. Ou seja, se nós morremos a lutar contra um monstro, quando voltamos ao mundo terreno, outra vez, quando voltamos para este mundo, nós voltamos na referência para onde nós iríamos se nós tivéssemos derrotado esse monstro. Portanto, não sei se entretanto, dentro do universo, eu não sei se tipo um monstro acreditou que nos matou e foi-se embora e depois nós ressuscitamos, entre aspas, ali. Não sei. É um bocadinho confusa essa parte, mas a própria mecânica de nós podermos voltar à vida, entre aspas, é muito interessante e está muito bem aplicada. Claro que sempre que nós vamos, ou sempre que nós vamos para esse plano, outro plano de existência, o texto vai nos perguntar se nós temos uma determinada palavra, uma determinada code word, e se nós passarmos essa parte pela primeira vez, nós recebemos uma code word, portanto, da segunda vez já nos vai perguntar primeiro se nós temos essa code word. E se nós passarmos da segunda vez, nós recebemos uma segunda code word que também nos vai ser perguntada se voltarmos a esse sítio. E depois recebemos uma terceira, e eu penso que pode chegar até 4 code words. Mas o método para voltarmos à vida, para voltarmos ao plano dos vivos, não é? Ao mundo dos vivos, acaba por ser mais gradualmente difícil. Eu só fui 2 vezes. Depois houve ali um game over que infelizmente não consegui, pronto, não deu para voltar, mas eu da segunda vez já foi mais difícil voltar do que da primeira. Portanto, é preciso ter muito, muito cuidado, porque mesmo com a possibilidade de voltar ao mundo dos vivos, nem sempre é fácil fazê-lo. Portanto, aconselho mesmo, mesmo, mesmo a terem muito cuidado. No entanto, mesmo com estes desafios todos, Jonathan Green apresenta-nos uma história soberba, é um mistério muito bem criado, há ali uma conspiração em torno em torno do castelo. Eh, Temos de ter em atenção quem é que devemos ou não confiar. Hum, Nós podemos comunicar, por exemplo, a nossa personagem tem uma irmã que é a Oriana,
que, coitada, é uma vítima no meio daquela conspiração toda. Há um momento em que nós podemos evitar que ela seja executada porque ela foi tida como traidora, e isso aconteceu porque, como a minha personagem se encontrou com ela anteriormente e e falou com ela, nós recebemos uma code word chamada mesmo Oriana, e eu penso que foi o que despolutou esse acontecimento. Eu espero que não tenha, espero que ela não tenha morrido mesmo se eu não tivesse a palavra-chave. Portanto, há aqui muitas variedades, há aqui muito lugar para um replay value. Portanto, Night of the Necromancer é muito bom, e eu recomendo vivamente, porque não só por ser uma história do Jonathan Green, mas também por toda a variedade de regras e pela peculiaridade que é a história, porque é muito raro. Eu, quando digo raro, eu diria que era o único, é o único. Até agora eu acho que não tenho mais nenhum livro-jogo assim, pelo menos dentre os muitos que eu tenho, acho que não tenho mais nenhum livro-jogo que começa connosco a ser morto, a sermos mortos por uma personagem, e andarmos por aí como um espírito para vingar a nossa morte. Portanto, Night of the Necromancer é muito bom, eu recomendo vivamente, e, hum, e é mais um livro da Fighting Fantasy que eu apresentei aqui no canal. Portanto, este foi Night of the Necromancer. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Podem subscrever no canal e tocar no sininho para continuar a receber notificações em relação a estes vídeos que vão sair semanalmente. O que é que eu posso dizer mais? O canal está na mesma continua com a sua reestruturação, não é, com o seu rebranding. Hum, Mais uma vez, como eu disse na semana passada, coisas estão a ser planeadas, coisas vão ser criadas, vai haver muita coisa nova no próximo ano. Portanto, não posso estar a dar aqui muitos spoilers. Algum material já foi adquirido para poder fazer aqui estes vídeos e trazer o máximo de qualidade possível. Tudo a custo zero para vocês, portanto não vou abrir aqui nenhum Patreon para vocês. Eventualmente poderei fazer isso, mas enquanto isto ainda está a ser construído, eu vou trazer aqui pronto, eu vou trazendo este conteúdo para vocês, para podermos construir uma comunidade, unir as pessoas que gostam deste género, e trazer ainda mais pessoas para este género, e conseguirmos construir esta comunidade, que é para podermos dar força e mostrarmos também lá fora que em Portugal há muita gente que adora os livros-jogos e a literatura interativa. Portanto, este foi mais um vídeo, eu espero que tenham gostado e continuem a seguir nas redes sociais. Fiquem atentos, porque ainda no dia de hoje, no dia em que este vídeo sair, vai estar uma nova votação no canal da Game Book Guild, ou melhor, não é no canal, no Instagram da Game Book Guild. Portanto, fiquem atentos, votem, porque de hoje a uma semana eu irei trazer aqui mais um livro escolhido por vocês. Até à próxima.